Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, depende da hora que você está vendo. Hoje, vou continuar com o curso de Cálculo 3 e na parte de curvas, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber é o que é uma curva. Uma curva é simplesmente uma função que vai da reta para o Rn. A reta é o conjunto dos números reais. Então, é uma função que vai dos números reais para o Rn. Simplesmente uma curva é uma função R de um intervalo para o Rn. Vamos ver alguns exemplos de curva. Considere a função r de t, que vai pegar o elemento t real e vai levar em t ao cubo, ln de 3 menos t e raiz de t. Certo? Nesse caso, a gente está pegando o Rn como sendo o R3, ou seja, n igual a 3. Aí, a gente pode pensar sobre o que poderia ser o domínio dessa função, né? Que intervalo poderia ser o domínio dessa função. Vamos procurar o maior intervalo que pode ser domínio dessa função. Primeira coisa é, o t ao cubo não tem restrição nenhuma. Então, ele não vai dizer muita coisa sobre o domínio. O ln de 3 menos t, lembrando que ln só está definido para números maiores ou iguais a zero. Então, para isso aqui estar bem definido, a gente precisa que o 3 menos t seja maior ou igual a zero. Então, zero tem que ser menor ou igual que 3 menos t, que implica t menor ou igual a 3. E, por último, a raiz quadrada também só está definido para números não negativos, né? Do zero e os positivos. Então, a gente precisa que o zero seja menor ou igual a t. E daí, como domínio, nós vamos ter o intervalo, que vai de 0 a t. Aqui tem um pequeno erro, que na verdade o log, o ln, ele não está definido para zero. Então, na verdade, aqui é t menor que 3. Assim, um domínio possível para essa função r de t, essa função vetorial, né, que sai do intervalo para a reta, poderia ser r definida no intervalo que vai do 0 até o 3. E isso vai para o R3. Esse é o primeiro exemplo que a gente vai ter de curva. Vamos agora pensar em um exemplo um pouquinho mais... coisas um pouquinho mais elaboradas sobre curvas, tá? Lembrando, curva é também chamada de função vetorial. Função vetorial porque sai pega um número e leva num vetor.